Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver agora com vocês a prova da UFT, UFNT 2024.2, prova de física, beleza? A prova, assim, comentários gerais sobre a prova, se você fez essa prova, uma prova que mostra aí o que é a física, né? Questões teóricas, pouquíssimas questões envolvendo cálculo, então uma prova exigente em relação à teoria. Hoje, depois que a prova passou, que você já deve estar estudando ela aí, você pode estar achando fácil. Pode ter certeza que essa prova não foi absolutamente fácil, né? Ela foi uma prova exigente, teoricamente falando, muito pouca matemática envolvida no processo, não dava para fazer as questões de maneira intuitiva, salvo algumas exceções. Não foi uma prova complexa, mas não foi uma prova simples também, beleza? Então, assim, eu acho que na medida certa, diferentemente de em edições anteriores, não veio nenhum erro nessa prova, uma prova muito caprichada, feita com bastante capricho nesse caso aí. Suspeito aí que teve alguma alteração na banca ou algo parecido, porque as bancas anteriores costumavam querer, às vezes, colocar questões muito complexas que nem mesmo eles conseguiam fazer. E nessa prova aqui não, ela veio muito organizadinha, uma prova honesta, digamos assim, com quem estudou e com quem foi lá fazer a prova, gastou o seu dinheiro e tempo para ir e se preparar para esse vestibular. Vamos à resolução da primeira questão. Mas antes, deixa eu te dizer, se você está estudando aí para o UFT, cara, pode ter certeza. Dá uma olhada nessa prova aqui. Agora você dá uma olhada no meu e-book de questões que eu preparei para você estudar para o UFT, para esse vestibular. Você vai perceber que todas as questões que caíram nessa prova, quem estudou pelo e-book estava preparado para fazer. Todas, absolutamente todas. Por quê? Porque todas as questões que caíram nessa prova foram de assuntos recorrentes, ou seja, de assuntos que já caíram em provas anteriores. É a melhor forma de você estudar para o UFT, é estudar por provas anteriores. E Glauco, onde é que eu encontro esse teu e-book de questões para comprar? Você vai encontrar em oglauco.com.br. oglauco.com.br, certo? Lá você vai encontrar esse e-book de questões, certo? Com todas as questões atualizadas, todas as questões que caíram nos últimos vestibulares. Para cada questão que caiu, eu disponibilizo 5 outras questões do mesmo assunto, com o mesmo grau de dificuldade, para você estudar certo para o UFT. E pode ter certeza que funciona e funciona bem. Quem adquiriu já me falou aqui que deu certo, que conseguiu resolver muitas questões da prova porque tinha estudado pelo e-book. Vale muito a pena, beleza? O seu maior investimento é tempo. Então estude certo, meu amigo. Não estude errado, não. Bom, então vamos aqui começar a resolução dessa prova com a primeira questão. Essa primeira questão é uma questão de quê? É uma questão de cinemática, certo? O que diz a primeira questão? Uma pessoa gira um objeto de massa igual a 200 gramas acima da cabeça em movimento circular. A pessoa pega e gira o objeto aqui em cima da cabeça em movimento circular. Ok, com o auxílio de um cordão. Amarra o cordão aí e gira essa pedra em cima aqui da cabeça. Em um dado instante, ela solta o cordão e observa o objeto atingir o solo alguns metros à sua frente. Então, se ela está girando, ela solta o cordão, essa pedra vai ser arremessada para frente e vai cair. Deixa eu ver, ela vai cair. Puf, caiu lá na frente. Ok. Em seguida, utilizando o mesmo cordão, se é o mesmo cordão, significa que esse movimento circular do objeto lá em cima vai ter o mesmo raio. Ela substitui o objeto 1 pelo objeto 2, de mesmo formato e dimensões, porém com massa 400 gramas. Só trocou a massa do objeto, manteve o formato, manteve as dimensões do corpo. Novamente, ela realiza o movimento circular da mesma maneira da situação anterior. Cara, se é a mesma maneira, é tudo igual na situação anterior, só mudou a massa. Ao soltar o cordão, observa que este objeto 2 cai no mesmo ponto que o primeiro. Ora, se o movimento foi da mesma maneira, o objeto vai cair no mesmo lugar. Só aí já dava para começar a resolução, né? Enquanto os objetos estão girando, presos pelo cordão, realizam um movimento circular e uniforme. Em seguida, quando o cordão é solto, os objetos são denominados projéteis. Ok. Em ambas as situações, o ângulo de lançamento é 0. Assim, os projéteis realizam na horizontal um movimento retilíneo e uniforme. Certo? Voltando aqui.
E na vertical, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o que foi que ele disse? Estava girando, 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 girando. Quando você solta, ele sai realizando um movimento uniforme na horizontal e na vertical um movimento uniformemente variado. Isso é característica de quê? De lançamento horizontal, né? O lançamento horizontal é que funciona assim. E uma outra pista de que se trata de um lançamento horizontal é essa daqui, ó, formando um ângulo de lançamento igual a zero. Ó. O ângulo de lançamento é zero, tá aqui. Se o ângulo de lançamento é zero, ele foi lançado horizontalmente. Ok. E ele falou no enunciado, o movimento é idêntico ao anterior. Se é idêntico, ele tem quase tudo igual, só não a massa. Né? Porque o movimento é idêntico. O que é o movimento? É a mudança de posição, é a velocidade. Só não é igual a massa, que não é o movimento. Né? O resto todo, tudo que está associado a movimento é idêntico. Ok. Continuando. Com relação às situações apresentadas no texto, o que é correto afirmar? Eu vou te mostrar duas maneiras de resolver essa questão. A primeira maneira é a velocidade angular do objeto 2 é 2 vezes maior? Não, porque o movimento é idêntico. Se o movimento é idêntico, é tudo igual. A velocidade angular é igual. Letra B, o projétil 2 leva menos tempo para cair do que o projétil 1? Não. Por que que não? Porque o tempo de queda só depende da altura que o objeto é lançado. Se eles são lançados à mesma altura, o tempo de queda para os dois será o mesmo, ok? Lançamento horizontal. Se você lança dois objetos de uma mesma altura, o tempo de queda vai ser o mesmo para os dois. Letra C. As velocidades horizontais dos dois projéteis são iguais? Vou comentar ela daqui a pouco. Letra D. A força centrípeta sobre os projéteis são iguais? Não. Por que que as forças centrípetas não são iguais? Porque força centrípeta é massa vezes V ao quadrado sobre o raio. E nesse caso, as massas são diferentes. As velocidades horizontais são iguais? Sim, por quê? Porque os movimentos são idênticos. Na verdade, eu tenho duas formas de saber que a letra C é a letra correta. A primeira forma é pelo texto que ele disse que os movimentos são idênticos antes de serem arremessados. Se são idênticos, têm a mesma velocidade angular, mesma velocidade linear, portanto, letra C. E a outra situação é você observar que os dois foram lançados horizontalmente, de uma mesma altura, né? E eles vão atingir o mesmo alcance. Eles atingem o mesmo alcance. E se eles atingem o mesmo alcance, significa o quê? Significa que aqui, ó, pelo alcance, o alcance é igual. A altura de lançamento é igual. Então, mesma altura. Se a altura é a mesma, o tempo de queda é o mesmo. Como é que você poderia calcular essa velocidade horizontal? Distância horizontal, que é o alcance, pelo tempo de queda. O alcance e o tempo de queda é o mesmo para os dois. Portanto, se o alcance e o tempo de queda é o mesmo, a velocidade horizontal é a mesma para os dois casos. Então, nesse caso, a alternativa correta, letra C. E quem estudou pelo e-book de física, com certeza deve ter visto o assunto idêntico a esse aqui lá no e-book de física, beleza? Dá uma olhadinha lá, o glauco.com.br, vale muito a pena, hein, para quem está estudando. Questão de cinemática, essa daqui. Nessa prova foram 3. Nós temos no e-book de cinemática 21 páginas só de questão de cinemática estilo FT para você estudar. Cinemática que foi nessa prova também o assunto mais recorrente, disparado assunto mais recorrente. Essa foi a questão 21. Questão 22. Um balão vazio foi inserido e fixado no bocal de uma garrafa, a qual possui um pequeno furo lateral, que é o ponto O. Em seguida, o balão foi inflado e o furo da garrafa foi tampado com uma rolha, conforme a figura que segue. Então, olha só. Primeira coisa que aconteceu, você bota o balão na garrafa. Segundo, você infla o balão dentro da garrafa. Você enche ele dentro da garrafa. Terceira coisa, você tampa esse ponto O aqui, ó, com uma rolha. Certo? E aí, o que que vai acontecer? Observa-se que o balão continua inflado depois que você tampou a garrafa com uma rolha. Mesmo sem tampar a garrafa. Você não tampa a garrafa aqui, ó, nessa região. Você não tampa a garrafa e mesmo assim o balão continua inflado. Ok, vamos continuar aqui a nossa leitura. Na figura estão representados os pontos A, que é um ponto imediatamente fora da garrafa, está aqui. O ponto B, que é um ponto dentro da garrafa. E o ponto C, que está aqui dentro da garrafa, mas fora do balão, que é um ponto interno. Ok. Interno à garrafa e externo ao balão. Com relação às pressões, o que é correto afirmar? Aí, galera, olha só.
Se você der uma olhada aí nas minhas aulas de revisão de hidrostática, se você der uma olhada lá no nosso material do e-book de física, você deve ter percebido que como é que eu faço para comparar pressões? Veja, se você tem... Não é possível você empurrar um fluido, você não consegue empurrar um fluido, você não consegue empurrar o ar. Para você fazer o ar se movimentar, você faz ele se movimentar como? Por diferença de pressão. Você pega, bota a pressão maior de um lado, bota a pressão menor do outro lado, e aí, se esse ar tiver um canal para se movimentar, ele vai se movimentar da região de maior para a região de menor pressão. Então, analogamente, se você tem aqui um ponto A, você tem aqui um ponto B, esses pontos são alinhados horizontalmente, não existe nenhuma barreira entre eles. E não está havendo movimentação nem de A para B e nem de B para A. O que isso significa? Se não está havendo esse deslocamento de ar, se não está havendo essa movimentação do ar, significa que não há entre os pontos A e B uma diferença de pressão, já que eles poderiam livremente se deslocar de um lugar para outro. Ah, Glauco, então o que eu posso dizer com isso? Eu posso garantir, olhando para essa observação, que a pressão no ponto A e a pressão no ponto B é a mesma. Até porque eles estão horizontalmente alinhados. Aí não dá nem para você considerar a diferença de pressão atmosférica. Nem isso. Certo? Então, pela mesma lógica, eu posso dizer que o ponto C tem a mesma pressão? Não. Por que eu não posso dizer que C tem a mesma pressão? Porque o ponto C está separado do ponto B pelo balão. E o que o balão faz? Você lembra de quando você enche o balão? Na hora que você solta a boca do balão, o que ele faz? Ele não seca? Por que ele seca? Ele seca porque ele empurra o ar para fora. E por que ele empurra o ar para fora? Porque dentro do balão é gerada uma pressão maior do que fora. Quem é que gera essa pressão dentro do balão maior do que fora do balão? É a força elástica da parede do balão. O balão, a parede do balão é uma espécie de elástica. Ela puxa a parede para dentro. Esse balão ele tem a parede puxada para dentro. Essa parede puxada para dentro força o ar que está ali dentro, aumenta a pressão sobre ele e ele sai. Agora, nesse caso aqui, o que aconteceu? O balão está cheio. Glauco, tem força da parede do balão aqui para dentro? Tem. O balão está querendo voltar para cá. Ó. O balão está querendo voltar para essa região aqui. Ok. Ele até volta um pouquinho. Mas aí o que vai acontecer? Na hora que ele tenta voltar, que ele volta um pouquinho, aí o balão... Como é que eu vou explicar que esse balão não está secando? É se eu olhar para esse balão, eu ver essas forças que estão puxando ele para dentro aí para tentar fazer ele murchar, elas precisam ser neutralizadas por alguém. Então, para que esse balão não murche, é preciso que haja uma força também aqui, ó, de dentro para fora. Ora, mas essa força aqui, ela vai aparecer devido a quê? Não tem mais ninguém aí, não tem uma corda, não tem mais ninguém empurrando. Só o que tem aqui nesse ambiente é ar aqui e ar aqui. Então eu posso dizer que nesse caso, essa força que vai surgir só pode ser resultado de uma diferença de pressão. Só pode ser resultado de uma diferença de pressão. E ela vai sair de onde para onde? De B para C. Essa força vai ser originada de B para C por causa de uma diferença de pressão. Não tem outra explicação. Senão esse balão secaria. Secaria puxado pela força elástica. Então é necessário que haja uma força contra essa força elástica para esse balão não secar. E essa força contra essa força elástica, ela vai estar gerada por quem? Não tem ninguém empurrando esse ar. A única explicação para surgir uma força contra essa força elástica que neutraliza essa força elástica é uma força devido à diferença de pressão. Para isso, a pressão no ponto B tem que ser maior e a pressão no ponto C tem que ser menor. E aí você vai observar aqui, ó, da região de maior para a região de menor pressão vai aparecer uma força. E aí essa força vai equilibrar o sistema. Então eu posso garantir para você que a pressão em A e B são iguais, mas em C ela precisa ser menor, né? Por quê? Porque se elas fossem iguais, a força elástica ia fazer diferença e o balão ia murchar. Então, nesse caso, a pressão em C é menor para gerar uma diferença de pressão para que A em B seja maior do que em C e haja uma força empurrando aí de B para C, beleza? Nesse caso aí, a gente vai analisar as alternativas e a alternativa correta é a letra A para essa questão. A pressão em A é igual à pressão em B. Opa! Eu botei errado aqui, né? A pressão em C é menor. Foi colocar maior. Não, a pressão em C aqui é menor, né? Foi o que eu falei.
A pressão em B é maior do que em C. Eu falei que a pressão em B é maior do que em C e escrevi errado aí, que a pressão em C era maior do que em B. Acho que eu escrevi errado de novo. Rapaz, pressão em B é maior. Por isso, como a pressão em B é maior, ela gera essa diferença de pressão, gera essa força que vai de B para C. A pressão em B é maior do que a pressão em C. Eu falei duas vezes, escrevi duas vezes errado. Tem que ter muita atenção na prova, né? Muita atenção. Certo? Então aqui, ó, pressão em C menor, pressão em B maior, pressão em B maior do que em C, pressão em A igual a pressão em B, alternativa correta, letra A. Pressão em A igual a pressão em B, e as duas são maiores do que a pressão em C. Questão de que assunto, Glauco? Essa questão é uma questão de hidrostática. E se você estudou pelo nosso e-book de questões, você viu que lá tem bastante questão de hidrostática também, beleza? Muito importante aí você saber a teoria. Meu amigo, não fica decorando formulazinha não fica só fazendo musiquinha para decorar a fórmula, porque a fórmula te leva até um certo ponto. De um ponto para frente, de um outro ponto para frente, você precisa de mais do que isso. Você precisa dominar a teoria. Essa prova da UFT, ela está a cópia fiel do que é o Enem. Né? Então, você está estudando aí para a UFT, você pode ter certeza, está estudando para o Enem também, porque essa prova aí veio muito parecida com a prova do Enem. Vamos continuar aqui, essa foi a nossa questão 22, vamos continuar agora para a questão 23. Bom, essa questão aqui diz o seguinte: 4 crianças estão brincando em uma sala iluminada, cujas paredes internas são revestidas por espelhos planos de corpo inteiro. Na figura que segue, está representada uma vista superior da sala espelhada, em que o piso é formado por triângulos equiláteros. E aqui ele fala que tem linhas tracejadas aí, ó, mostrando esse piso, certo? As linhas contínuas na parte interna da sala são divisórias com ambas as faces espelhadas, ou seja, espelhos de corpo inteiro de um lado e do outro. Certo, tudo bem. Continuando. Considere que uma das crianças fica na porta da sala, no ponto O, enquanto as outras 3 se posicionam nos pontos 1, 2 e 3, tentando se esconder. Devido à reflexão nos espelhos planos, a criança que está na porta conseguiria ver algum de seus colegas. A criança que está na porta consegue ver quais colegas? Essa questão, ela mostra umas linhas tracejadas. Está muito clarinha aqui essa linha. Você está vendo aqui, ó, essa daqui é uma linha tracejada, essa daqui também, né? Alguns alunos relataram para mim, depois da prova, que não dava para ver essa linha tracejada na prova, né? Se não tinha a linha tracejada na prova, você pode pedir anulação da questão. Eu acho difícil ser aceito, mas é justo você pedir. Mas o que é que a gente vai fazer aqui? Essa é uma questão de campo visual que envolve reflexão em espelhos. Glauco, fácil ou difícil? Difícil. Por quê? Porque o campo visual, ele não é relativamente difícil. Mas nesse caso aqui, são tantos espelhos e é tudo tão complexo que fica um pouco complicado a gente chegar lá. Mas o que é preciso observar? Você está vendo aqui essa superfície desse espelho aqui, ó? Deixa eu botar um de verde aqui para gente. Ó, eu estou selecionando essa daqui para ilustrar. Tem aqui uma superfície do espelho, certo? Aí o que vai acontecer? Aí você vai chegar aqui com um raio de luz incidindo. Se o raio incide assim, ó, paralelo a essa linha tracejada, ele vai refletir aqui por essa outra linha tracejada. E Glauco, por quê? Porque esses triângulos são equiláteros. Eles estão organizados de modo que os lados do triângulo sejam a face do espelho também. E na reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, todas as vezes que você pegar raios que sejam paralelos a essas linhas tracejadas, quando eles incidirem sobre o espelho, eles vão sair do espelho também paralelos a outras linhas tracejadas. Eu vou ilustrar aqui para vocês. Como assim, Glauco? Olha só. Observa. De vermelho aqui, ó. Se vier um raio aqui, ó, nessa direção, por cima dessa linha tracejada, ele vai ser refletido nessa direção também por cima da linha tracejada. Se ele vier não em cima da linha tracejada, mas se ele vier paralelo à linha tracejada, ele vai refletir paralelo a outra linha tracejada. Por quê? Por causa das leis da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí, ó, como esses ângulos aí serão sempre 60 graus, por que 60? Porque eu estou vendo pela geometria. Aliás, eles podem ser de outros valores. Agora, para facilitar a minha vida,
vou escolher usar os ângulos de incidência e de reflexão sempre dentro dessa linha aí, usando essas retas tracejadas como referência. E não é nem 60 graus, é metade de 60. Eu vou pegar um aqui, ele vai incidir, eu vou traçar aqui a normal, ele vai refletir. Esse ângulo de incidência mais esse ângulo de reflexão aqui vai dar 60. Cada um deles aqui vai dar 30. Mas eu nem preciso de tanta matemática. O que eu preciso fazer aqui? Eu só preciso dizer que quando eu for fazer o desenho do meu ângulo de incidência e do meu ângulo de reflexão, eu vou fazer de maneira que os raios que eu vou utilizar para desenhar sejam sempre paralelos a essas linhas tracejadas. Vamos então descobrir qual é esse primeiro ponto. Você está vendo aqui o objeto O? Esse cara é o observador. Esse cara é o que vai receber o raio de luz que vem dos pontos 1, 2 e 3. Eu quero saber quem vai conseguir mandar raios e esse raio chegar por múltiplas reflexões até o ponto O. Aqui eu já tenho uma ideia. Você está vendo essa setinha aqui, ó, indicando que o raio está chegando em O? Então eu vou aproveitar que ela está chegando aí e vou seguir o caminho dela. Então eu vou pegar ela aqui, eu vou trazer ela. Ela está vindo de onde? Desse espelho, certo? Se ela chegou aqui horizontal nesse espelho, ó, ela vai sair paralela a essa linha que eu já disse aqui. Ó. Então ela vai sair paralela a essa linha aqui, paralela a essa outra. Então eu vou desenhar essa linha paralela aqui. Ó. Vem para cá. Ó. Pã. Pronto. Incidiu, paralela a essa linha tracejada, sai paralela a outra linha tracejada, que nesse caso é horizontal. Aqui com o tablet aqui fica fácil fazer isso. Ruim é na hora da prova. Incidiu paralela, vai ser refletida como? Vai ser refletida nessa direção aqui, ó. Paralela às linhas tracejadas, para cá, ó. Pronto. Incidiu paralela à linha tracejada, vai sair horizontal agora, para cá, ó. Pronto. Incidiu horizontal, vai sair como? Paralela à linha tracejada, ó, para cá, ó. Tá aí. Chegamos no objeto 3. Na verdade é o contrário, né? É assim, ó, o raio de luz que sai do objeto 3 reflete, 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 reflete de novo e chega até o observador. Desse modo, eu posso dizer que o objeto 3 vai ser visto pelo observador. Ok, objeto 3 já foi. E agora, e os outros? Aí os outros eu vou também fazer o mesmo caminho. Dá um trabalho grande, meu amigo, dá um trabalho grande. E Glauco, como é que eu vou fazer? Eu vou do objeto 1. Eu não vou escolher sair do objeto 1 com uma reta, por exemplo, perpendicular ao espelho. Não. Eu vou escolher sair do objeto 1 com uma reta paralela a essas linhas tracejadas que eu já sei que serão os guias para a reflexão. Então eu vou pegar daqui, ó. Eu posso escolher tanto horizontal como inclinada. Eu vou escolher sair do objeto 1 no horizontal aqui, ó. Quando eu escolhi nessa horizontal, ó, chegou aqui, vai refletir como? Paralela às linhas tracejadas, para cá, ó. Beleza. E agora vai refletir como? Paralela às linhas tracejadas, para cá, ó. E agora vai refletir como? Paralela às linhas tracejadas e vai chegar onde? Aqui, ó. Então, essa é uma possibilidade, é uma das possibilidades de caminho que o raio de luz vai trilhar para sair do objeto 1 e chegar até o observador. Então, eu já sei que os objetos 1 e 3 são vistos pelo observador. Agora, meu amigo, esse objeto 2 aí não dá não, né? Esse objeto 2, eu vou pegar aqui um azul escuro, pega qualquer reta, pode ser horizontal, pode ser do jeito que for. Vamos pegar sempre uma paralela às linhas tracejadas. Ou seja, vamos pegar essa inclinada aqui, ó. Pronto. Pegamos essa inclinada que é paralela a essa. Ó. Aí agora, vai sair como? Inclinada para cá, ó. Beleza. Saiu. E agora, inclinada para cá, ó. Certo. Desenhamos aí. E agora, chegou inclinado, só vai ter como sair o quê? Paralela, nesse caso aqui, né? Então, sai paralela para cá, ó. Ok. E repito, fazer isso com o tablet é bem fácil. Fazer isso na hora da prova, na canetona aí, meu amigo, é roça. Aí aqui, ó, sai paralela para cá, ó. Saiu. Refletiu lá, sai paralela para baixo. Refletiu cá, sai inclinada. E vai passar por onde de novo? Pelo objeto 2. Bateu aqui nesse inclinado, vai sair como? Paralelo. Paralelo. Chegou paralelo, vai sair como? Inclinado. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar fazendo esse loop.
Aí você pode analisar que se ela sair para cá, ela volta para o mesmo lugar. Se ela sair para lá, ela faz esse caminho todo, volta para o mesmo lugar. Se ela sair para cá, ela faz esse caminho todo, volta para o mesmo lugar. Se ela sair para cá, ela faz esse caminho todo, volta para o mesmo lugar. Não existe uma possibilidade de um raio de luz sair desse ponto 2 e chegar até o ponto O. Não existe essa possibilidade. Então, nesse caso, eu só tenho a possibilidade de, no ponto O, enxergar os objetos que estão nas posições 1 e 3. Então, nesse caso aí, aqui, ó, 1 e 3, a alternativa correta é a letra B, né? Só dá para enxergar 1 e 3, não dá para enxergar o outro objeto. É uma questão difícil essa, bem difícil, bem trabalhosa. Exigia que você tivesse bastante um nível de interpretação bem aguçado e iniciativa para resolver essa questão, ok? Uma questão de ótica, portanto, que inclusive está lá no nosso e-book de questões, com certeza, na nossa biblioteca de e-books. As margens do rio Tocantins, questão 24 agora, certo? Então, só recapitulando, primeira questão, cinemática. Cinemática, né? Foi, lançamento horizontal. Segunda questão, hidrostática, pressão. Dá uma olhadinha que depois que eu fizer aqui essa prova, eu vou disponibilizar aqui no meu canal do YouTube um comentário sobre as estatísticas e já orientando quais assuntos são mais prováveis para a próxima prova do vestibular UFT ou FNT. 2025.1, ok? Certo. Vamos voltar aqui, depois eu faço um comentário geral sobre as estatísticas. As margens do rio Tocantins, tá aqui. Uma presa tenta escapar de uma onça que está no rio. A onça está dentro do rio, a presa está fora do rio. Inicialmente, ambos estão sobre a linha tracejada vertical A. Aqui, meu amigo, o que acontece? Conforme a figura. Aqui o que acontece? A gente está tão acostumado que a gente olha para esse desenho aqui, ó, e tenta procurar um ponto aí. Eu não sei se você fez isso. Mas aí não tem ponto, aí só tem linha. Você tem uma linha vertical A e uma linha vertical B. Não tem ponto A e ponto B. O objeto não vai de um ponto A até um ponto B. Ok? Vamos continuar. A presa, ao visitar a onça, desloca-se em terra pelo menor caminho até a linha tracejada vertical B. A presa vai em terra pelo menor caminho. Como é que você vai pelo menor caminho de uma linha até outra? Por uma reta perpendicular às duas, que o tablet me ajuda aqui a fazer. Essa linha vermelha. Aqui você vai ter a trajetória descrita por quem? Pela presa. Aqui você tem a velocidade da presa. A velocidade da presa é de quanto? 1 metro por segundo. Ele está fora do rio e a velocidade da presa é 1 metro por segundo. Na tentativa de interceptar a presa, o que a onça quer? Ela quer pegar a presa. Ok. A onça nada com a velocidade constante pelo menor caminho até a linha B. A onça estava onde? A onça estava dentro do rio. Em qual lugar? Em algum lugar em cima dessa linha A. Não sei aonde. E ela não vai querer pegar a presa aqui. Não, ela não vai querer ir para um ponto nessa linha. Não. O que é que ela quer? Ela quer ir pelo menor caminho até a linha B. A linha B. Eu não estou dizendo que a onça quer chegar até o ponto B, porque não tem ponto B aí. Ela não quer chegar até onde a presa está. Para cumprir o objetivo dela nessa etapa da perseguição, ela quer chegar até a linha B. Certo? Pelo menor caminho. Qual vai ser o menor caminho? Uma reta. Então, essa daqui, ó, é a trajetória da onça. A onça quer fazer essa trajetória aqui em relação à margem do rio. Certo? Ok. Ambos realizam seus deslocamentos no mesmo intervalo de tempo. Sabe-se que a velocidade das águas do rio em relação à onça é de 0,5 metros por segundo. Então, você vai ter para cá, ó, a correnteza está aqui, ó, velocidade do rio, querendo levar essa onça aqui, velocidade da correnteza, querendo levar essa onça para trás com 0,5 metros por segundo. Se a onça não nadar, ela desce a correnteza. E enquanto que a presa vai subir. Então, o que a onça precisa fazer? A onça precisa fazer aqui, ó, dar uma velocidade, né, no sentido oposto, para neutralizar o 0,5 aqui. E ainda sobrar uma velocidade de 1 para que ela consiga acompanhar essa presa. Certo? Aí qual é a pergunta? Assinale a alternativa que corresponde à velocidade da onça em relação ao rio. Então veja só, em relação ao rio, quer dizer, em relação às águas do rio. Como é que eu sei, Glauco, em relação às águas? Porque aqui, ó, velocidade do rio. Então ele falou da velocidade das águas do rio como se fosse a velocidade do rio. Então,
esse assunto, pessoal, se chama arrasto. O que está acontecendo? A onça está sendo arrastada, ou arrastada, é para cá, né? Porque aqui a minha imagem é o contrário. A onça está sendo arrastada para lá. Então o que é que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar forçar para ela voltar para cá, para ela conseguir acompanhar a presa para cá. Nesse caso, qual é o procedimento que a onça vai adotar para conseguir acompanhar pelo menos a presa? Ela precisa vencer a velocidade da correnteza, que está puxando ela para trás com 0,5, e ainda precisa que essa velocidade que ela vai fazer ainda faça sobrar para a direita uma velocidade de 1. Então, se ela nadar só com 1 dentro d'água, ela ainda vai ser arrastada para baixo. Ela precisa sobrar, ela precisa neutralizar a velocidade da correnteza e ainda precisa fazer sobrar 1 para cima. Para neutralizar a velocidade da correnteza, 0,5. Para sobrar 1 para cima, 1. Então, ela precisa nadar em relação às águas, 1 mais 0,5, que vai dar 1,5. Letra C, certo? Agora eu vou fazer conta disso aqui, tá? Para você entender aqui a nossa conta. Veja, tá aqui a onça. Aqui a onça, ela tem para cá uma velocidade da onça em relação ao rio, certo? E ela vai ter para cá uma velocidade do rio em relação à margem. Sobre a onça atuam dois vetores velocidade, um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Você vai pegar aqui, ó, e você vai ver que você vai precisar de uma velocidade resultante em relação ao rio de quanto? 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Por quê, Glauco? Porque a velocidade da presa é 1 metro por segundo. Aí, para ter essa velocidade fora aí de 1 metro por segundo, como é que você vai fazer? Aí você vai observar aqui, ó, duas velocidades atuando ao mesmo tempo. Quem vai ser essa velocidade resultante? Quem vai ser essa velocidade resultante sobre a onça? Vai ser VOR menos VRM. Essa velocidade resultante vai ter que dar quanto? 1. Ok. Vai ser igual a VOR, é a velocidade da onça em relação ao rio. Eu não sei quanto é, né? É o que eu estou querendo saber. Menos VRM. Quem é o VRM? É a velocidade do rio em relação à margem, que é quanto? 0,5. Daí você passa esse 0,5 para cá, você vai ter 1 mais 0,5 é igual à velocidade da onça em relação ao rio. Desse modo, a velocidade da onça em relação ao rio vai ser 1,5 metros por segundo. E, portanto, letra C. Ok? Você poderia responder ela sem cálculo, né? Só analisando a teoria e dá certo também. Ok? Então, essa foi a questão 24. Mais uma questão de cinemática, segunda para a conta aí de cinemática. Cinemática que no nosso e-book de questões tem 24 páginas só de questões direcionadas para o UFT. E você já deve ter percebido que toda a edição da UFT, raríssimas exceções, não tem cinemática. É um dos assuntos mais certos para você estudar para a UFT, é cinemática. E se você quiser saber de todos, dá uma olhada lá na nossa... Não é nem um e-book não, meu amigo, é uma biblioteca de e-books. Rapaz, é muita coisa lá. Próxima questão, questão 25. Essa questão, eu acho que ela é mais de matemática do que de física, né? Mas eu consigo identificar aqui um fiozinho de física, de cinemática aqui dentro. Um fiozinho. Eu vou explicar como. Vamos lá. Em uma tarde de chuva intensa, com duração de 3 horas, foi verificado que o nível de um pluviômetro subiu a uma taxa constante de 0,2 milímetros por minuto. Aí está o fio de cinemática. Qual é o fio? 0,2 milímetros por minuto é a velocidade de subida do nível do pluviômetro. Então eu posso dizer que esse pluviômetro ele vai ter um nível de subida de 0,2 milímetros por minuto. A partir da medida do nível de água no pluviômetro, um agricultor calcula o volume de água que caiu sobre 1 hectare. E aqui ele dá a relação. 1 hectare dá 10 mil metros quadrados. E 1 metro cúbico são 1.000 litros. Assinale a alternativa que indica o volume de água calculado pelo agricultor. Aí assim, teve algumas pessoas depois da prova que disseram assim, rapaz, faltava área. Não dava para calcular porque não tem área aí. Na verdade dá. O que é um pluviômetro? O pluviômetro é um equipamento que você vai medir qual seria a lâmina de água que ficaria em cima do solo se por acaso essa água não infiltrasse no solo, né?
É como se você pegasse uma bacia, botasse a bacia na chuva, e aí na hora que a água cai na bacia, a água da chuva, ela vai acumulando, 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 aí você vai medir a altura da coluna de água que ficou na bacia. Ah, ficou na bacia lá 20 milímetros, então a chuva foi de 20 milímetros. Ah, Glauco, mas ali foi só na bacia, num lugar maior. Se você aumenta a área onde essa chuva vai cair, aumenta também o volume de água que vai cair lá dentro. No final, se caiu naquela região da bacia, que tem as paredes verticais, aqui, verticais, se lá caiu 5 milímetros de água, em todas as outras partes do solo também caiu 5 milímetros de água. Se lá caiu 30 milímetros de água, em todas as partes do solo também caiu 30 milímetros de água. Aí aqui o que a gente vai fazer? A gente tem a duração da chuva. A duração da chuva são 3 horas. Isso aqui dá um tempo de quanto? Em minutos, dá 180 minutos, né? Porque cada hora são 60 minutos. E você tem uma velocidade de subida do nível de 0,2 milímetros por minuto. Você pode fazer aqui até uma regra de 3 e nem perceber que é uma questão que envolve cálculo de velocidade. Como seria? 0,2 milímetros por minuto. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai subir 0,2 milímetros num tempo de 1 minuto. Então, num tempo de 180 minutos, ele vai subir uma altura H em milímetros. Você faz mesmo pelos extremos e vai calcular que esse H vai ser 180 vezes 0,2. 180 vezes 0,2 vai dar o quê? Vai dar 36 milímetros. Então, quer dizer que essa chuva foi uma chuva de 36 milímetros. Não, Glauco, eu queria usar a cinemática. Como é que eu faço? A velocidade de subida é igual à altura de subida dividido pelo tempo. A velocidade de subida é 0,2. A altura de subida é 36 milímetros que vai subir. Opa, essa altura é o que eu quero, né? A altura de subida é o que eu vou querer. E o tempo foi de 180 minutos. Então, nesse caso, mesmo pelos extremos, essa altura vai ser 180 vezes 0,2. Dá uma altura de quanto? 36 milímetros. E agora, o que é que eu faço? 36 milímetros, transforma logo para metro. Vai dar 36 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Essa é a altura, né? Agora eu vou querer saber qual é o volume. Aí como é que eu faço? Você pega um hectare aqui, ó, um hectarezão tá aqui. E aí você vai ter aqui uma altura de coluna de líquido de 32. Mas eu tenho a mão muito calibrada, né? 32 não, 36 milímetros, tá aqui, ó, de altura. Aí você vai querer calcular esse volume aqui, ó. Aí você sabe que para calcular o volume de uma figura regular, como é que é feito? O volume de uma figura regular é igual à área da base vezes a altura. Tudo em metros. Aí você vai ter aqui volume, área da base 1 hectare, são 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados é 10 elevado à quarta. Então você já coloca aqui 10 elevado à quarta. E a altura, 36 vezes 10 elevado a menos 3. Então esse volume vai dar quanto? 36 vezes 10 a quarta vezes 10 a terceira. Dá 36 vezes 10, que dá 360 metros cúbicos. Aí você vem aqui, ó, e observa que 1 metro cúbico são quantos litros? 1000. Então você vai ter aqui que são 360 vezes 1000, né? 360 vezes 1000. 360 mil litros. Colocando isso aqui em notação científica, a gente vai ter aqui, volta, 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter um volume final de 3,6 vezes 10 elevado à quinta litros. E, portanto, a alternativa correta é a letra A. Né? Na minha estatística aqui, se tiver que escolher um assunto de física, cinemática, porque tem essa velocidade de subida do nível. Mas, assim, é uma questão que dá para fazer com matemática, regra de 3 simples ali, né? Ela poderia estar facilmente na prova de matemática, né? Dessa daí, a gente pode dizer que ela poderia estar facilmente na prova de matemática, ok? Essa foi a questão 25. Agora a gente vai para a questão 26, ok? Questão 26 diz o seguinte: 2 materiais sólidos diferentes com massas iguais. Opa! Massas iguais, importante demais essa informação, certo? São aquecidos a partir da temperatura de 25 graus Celsius em um forno convencional. Então, eles começam o aquecimento a partir de 25 graus Celsius, já vou deixar isso aqui anotado. 25 graus Celsius é esse ponto aqui, ok.
Utilizando a mesma taxa de aquecimento. Epa, epa, epa. Se a taxa de aquecimento é a mesma, significa que a quantidade de calor é igual. Eu já tenho aqui, galera, mesma massa e mesma quantidade de calor para todo mundo. Ok? Com o uso de um sensor, afere-se a temperatura em cada material em função do tempo, conforme indicado na figura. Após 50 minutos de aquecimento, os dois materiais iniciam o processo de transformação da fase sólida para a fase líquida, ou seja, a fusão. Ok? Tá aí, ó. Vamos ler o que está acontecendo? Ó. Aqueceu, 50 minutos depois, iniciou a fusão do material 1 na temperatura de 100 graus Celsius, iniciou a temperatura do material 2 na temperatura de 150 graus Celsius. Certo? Ok. E aí, a fusão do material 2 vem até aqui e a fusão do material 1 vem até aqui. Ó. Certo? Ou seja, o material 2 ele funde primeiro, né? Ele termina de virar líquido primeiro do que o material 1. Assinale as afirmativas com a resposta correta. A temperatura de fusão do material 1 é maior do que a do material 2? Vamos ver aqui, ó. Temperatura de fusão do material 1 esse de baixo é 100. É menor do que 150, que é do material 2. Portanto, a letra A está errada. Letra B, a temperatura de fusão do material 2 é igual? Não, a gente acabou de ver que a temperatura do material 2 é maior. Ok. Letra C, no estado líquido, o calor específico do material 1 é menor do que o calor específico do material 2? Aí, pessoal, aqui é o seguinte. A gente pode fazer conta para resolver essa questão, né? Mas a gente pode não fazer também. Veja só. Olha para o material 1. Ele recebe aqui, ó. Daqui para cá são 50 minutos, né? Cada dois quadrinhos desse aqui, 50 minutos de calor. Enquanto ele vai aquecer. Porque o líquido é daqui, ó, depois que ele terminou de derreter. Aí ele vai aquecer para cá, ó, né? O material 2 também recebe 2 quadrinhos de calor e aquece para lá, ó. Qual deles aqueceu mais com esses 2 quadrinhos de calor? Ou seja, com a mesma quantidade de calor, qual deles aqueceu mais? Esse material 1, ele sobe 3 quadrinhos para cima. 3 quadrinhos aí que corresponde a 150 graus. Certo? E o material 2 sobe quantos quadrinhos para cima? 4 quadrinhos, que corresponde a 200 graus. Então quer dizer que o material 2, com a mesma quantidade de calor, ele aquece mais do que o material 1. Significa que o material 2 aquece mais facilmente. Se ele aquece mais facilmente, ele tem um calor específico menor. Na fase líquida, o calor específico na fase líquida do material 2, então, é menor do que o calor específico na fase líquida do material 1. Certo? Por que, Glauco? Porque, olha, maior calor específico, mais dificuldade de aquecer. Menor calor específico, mais facilidade de aquecer. É sempre assim. Então, nesse caso, quem tem uma maior variação de temperatura com a mesma quantidade de calor, aquece mais fácil. Quem aquece mais fácil tem menor calor específico, porque a massa dos dois objetos é a mesma. Então, nesse caso, o material 2 no estado líquido tem um calor específico menor do que o objeto 1. Nesse caso aqui, ó, letra C. No estado líquido, o calor específico do material 1 é menor? Não, a gente acabou de ver que o calor específico do material 1 é maior. Portanto, se não é a letra C, é a letra D. Mas, Glauco, a letra D diz o quê? No estado sólido, o calor específico do material 1 é maior. Aí a gente vai só confirmar aqui, ó. No estado sólido é esse estado aqui, ó, enquanto ele ainda não derreteu. Aqui e aqui, certo? Aí, eles recebem a mesma quantidade de calor, 2 quadrinhos de calor. Quem aumenta mais a temperatura? Eles partiram da mesma temperatura inicial. Quem aumentou mais a temperatura? O azul. Quem é o azul? É o material 2. Quem aumenta mais a temperatura é porque é mais fácil de aquecer. Quem é mais fácil de aquecer tem um calor específico menor. Então, o material 2 no estado sólido tem um calor específico menor do que o material 1. Posso dizer, então, que o calor específico no estado sólido do material 1 é maior do que o calor específico no estado sólido do material 2. Então, nesse caso aqui, no estado sólido, o calor específico do material 1 é maior? Sim, verdadeiro. Alternativa correta, letra D. Beleza? Questão de calorimetria. Dá uma olhada no e-book de questões, você vai ver que lá tem uma porrada de questões desse jeito aí. Questões com mudança de fase, com aquecimento, para calcular calor específico. Meu amigo, quer estudar certo para o UFT? Vai lá no nosso e-book de questões, pode ter certeza que dá muito certo. Próxima questão, questão 27. Questão 27 diz o seguinte.
Quadricópteros são drones que possuem 4 hélices em sua formação. Há 2 tipos de quadricópteros segundo a localização de suas hélices e motores, indicados com números de 1 a 4. Em relação... Nossa, que frase gigante, meu amigo. Rapaz, os professores de português devem morrer com uma frase desse tamanho, né? Não tem uma vírgula. Olha só, o cara começa aqui, ó. Olha o tamanho dessa frase, sem uma vírgula, sem nada. Até chegar aqui. Mas tudo bem, né? Isso aí não tá em jogo, né? Há 2 tipos de quadricópteros, segundo a localização de suas hélices e motores, indicados com o número de 1 a 4 em relação ao eixo maior do corpo do drone. A imagem a seguir apresenta uma vista superior, as vistas superiores de uma configuração em forma de mais à esquerda e outra em forma de X à direita. A seta tracejada indica o sentido do drone que deve se deslocar para frente, certo? Ok, tá aí, ó. A seta tracejada indica que o drone deve se deslocar para frente, beleza. Em ambas as configurações, para manter a estabilidade do drone, os motores indicados com números ímpares rotacionam as hélices no sentido anti-horário, enquanto os motores com números pares rotacionam as hélices no sentido horário. A imagem a seguir ilustra o movimento das hélices dos motores para a esquerda, pares para a esquerda e ímpares para a direita, vistas de perfil, onde a massa de ar colide com a superfície côncava, sendo redirecionada para baixo, resultando em força de sustentação para cima. Tá aqui, ó. Pessoal, rapaz, isso aqui, meu amigo, essas informações todas aí, de rotação de hélice, tal, elas não vão servir para absolutamente nada, certo? Porque a pergunta é muito simples. Ele descreve como o universo foi criado e pergunta ali um nada, né? Quanto mais rápido for a velocidade angular da hélice, maior será a força. Isso é importante. Mais rápido a hélice gira, maior a força de sustentação. Ok. Considere que quando o drone está parado em uma posição fixa no ar, todos os seus motores estão girando a uma mesma velocidade angular em ambas as configurações. Quer dizer, está parado, está todo mundo girando do mesmo jeito, com a mesma rotação. Certo. Nessa situação, para passar a se mover para frente, quais são os motores que precisam ter sua velocidade angular reduzida nas configurações mais e X? Pausa, pausa, pausa. Eu não posso resistir, né? É mais forte do que eu. Aqui nós temos um drone. Esse meu drone aqui tá com uma aletazinha aqui sobrando. Aqui. Cara, aqui é o seguinte, ó. Esses 4 motores, né? Eles estão aí e eles vão se movimentar, né? Mas para se movimentar, eles precisam primeiro de sustentação. Eles precisam estar aqui, ó, na horizontal, certo? E aí, a rotação de todos os 4, para estarem na horizontal, eles precisam girar com a mesma rotação. Por que eles precisam girar com a mesma rotação? Porque você precisa da mesma força de sustentação aqui para cima. A força que esse drone recebe é da hélice. E a hélice só recebe força para onde? Perpendicular ao plano do drone. Só perpendicular ao plano do drone. Ela não vai receber força de outro jeito. Agora imagina que esse drone permanecesse com os motores girando sempre na mesma direção. Ou sempre com a mesma velocidade. Mesma direção não, com a mesma velocidade. As forças seriam sempre iguais e o drone ia permanecer sempre. Ele só ia conseguir subir ou descer. Aumentando a velocidade de rotação, as forças de sustentação aumentam. Diminuindo a velocidade de rotação, as forças diminuem. Como é que esse cara vai para frente? Tem jeito não. Você tem que entender, já que eu faço o desenho, que para ir para frente, esse cara precisa de uma força para frente. Certo? E como que isso vai acontecer? E vai acontecer se eu fizer isso aqui, ó. Inclinar ele aqui, ó. Por quê? Porque aí, você está vendo isso aqui, ó, vai haver uma componente horizontal dessa força aqui para frente. Certo? Então, nesse caso, eu tenho aqui a força que é perpendicular à hélice, que está aqui. A força é perpendicular à hélice. E a componente horizontal dela é que vai empurrar ele aqui para frente. Então, para que isso aconteça, veja, o que foi que primeiro aconteceu? Essa parte do drone aqui baixou. Para essa parte baixar, é preciso que essa força de sustentação diminua um pouco. Para essa força de sustentação diminuir um pouco, a hélice aqui tem que girar mais lento.
para diminuir um pouco a força e ela cair um pouco para cá e o drone assim para frente. Ele não vai para frente assim na horizontal, ele tem que inclinar para poder ir para frente. Se for para ir para trás, ele inclina aqui e vai para trás. Para ele inclinar, para ir para frente, repetindo, eu preciso diminuir a rotação da hélice desse motor aqui e desse motor aqui. Opa, não, desse aqui e desse aqui. Reduz a rotação dos dois que estão na frente, aí a frente cai. Quando a frente cai, a componente horizontal da força empurra ele para frente e ele vai para frente. Então, se esses dois motores aqui estão na frente, é os dois que tem que diminuir a rotação. Agora, se eu boto assim, ó, de modo que só um deles esteja na frente, é só esse aqui que tem que diminuir a rotação para ele dar uma queda aqui. E as componentes horizontais da velocidade aqui, ó, empurram ele para frente aqui. É isso que tem que acontecer, certo? Então, nesse caso, a gente vai fazer aqui um desenho, né, no nosso esquema. E esse desenho vai ilustrar como é que esse drone vai se movimentar. Deixa eu voltar aqui para mim, rapidinho. Pronto, voltamos aqui. E agora o que a gente vai observar? Eu preciso que esse drone vá para onde? Eu preciso que ele vá para lá. Opa, deixa eu tirar aqui, ó. Eu preciso que ele vá para cá, ó, seguindo a seta. Então, o que vai acontecer? Ó, só lembrando aqui, voltando aqui, ó. Um espaço vazio aqui. O drone está na horizontal, tá aqui o eixo do drone, ó. Esse drone vai receber forças de sustentação verticais assim, ó, para cima. Essas forças de sustentação na vertical, elas vão acabar segurando o peso do drone. Se eu quero levar ele para frente, o que eu vou precisar fazer? Obrigatoriamente, ó, eu tenho a horizontal aqui, mas eu vou precisar que esse drone fique assim, ó, inclinado assim, ó, desse jeito aqui, ó. As forças de sustentação, elas vão continuar sendo perpendiculares às hélices assim, ó, certo? Mas a componente horizontal delas vai ser para cá, ó, pã, e a componente horizontal aqui, ó, pã, vai fazer esse drone para onde? Para frente. Para isso, o que foi que teve que acontecer? Essa frente dele teve que baixar. Para essa frente baixar, essa força de sustentação teve que diminuir. Para essa força de sustentação diminuir, ele teve que reduzir a velocidade angular. Então, a regra aqui vai ser: o cara que está na frente, o motor que está na frente, vai ter que reduzir essa velocidade angular para poder o drone inclinar e assim ele conseguir receber uma componente horizontal da força que leve-o para frente. Ok, olhando aqui para o meu desenho. Então, quem está na frente tem que reduzir a velocidade. No drone em forma de cruz, é só o motor 1 que está na frente. E no drone em forma de X, você tem aqui o motor 4 e o motor 1. Né? No drone em forma de X, o motor 1 e o motor 4. Reduz a velocidade, esse drone ele vai baixar essa parte aqui, vai receber uma componente horizontal para ir para frente. Então, no drone em forma de cruz, o mais, o 1, e no outro 1 e o 4, a alternativa correta aqui é a letra A. Espero que você tenha entendido aí, né? Tentei aqui mostrar o drone, eu não sei se ajudou, se atrapalhou, mas a ideia principal é essa. Glauco, que assunto é esse? É hidrostática? Não, porque o lance da questão aqui é baixar um lado, aumentar o outro para poder você conseguir uma aceleração para frente. Então, é vetores, mas é principalmente dinâmica. Dinâmica e vetores. Nesse caso aqui, classificando só em um dos assuntos, dinâmica. Dinâmica é apenas com análise de vetores, que também é um assunto recorrente demais na UFT. Não sei se você já viu provas anteriores, mas aqui no meu canal tem uma prova anterior aí, de um carro que fazia uma manobra, né? Num racha, se não me engano era um racha, e também é uma questão que envolve só vetores. Esse é um tipo de questão que a UFT costuma cobrar demais. Se você quiser ver mais questões como essa, dá uma olhada lá no meu e-book de questões que você não vai se arrepender, ok? Inclusive está atualizadíssimo, viu? Vamos atualizar agora, terminando aqui já vou atualizar. Quando você estiver vendo esse vídeo aqui, provavelmente já vai estar tudo atualizado aí, com todas as provas atualizadas. E a gente vai sempre atualizar por aqui. E vamos finalmente à última questão, né? A última questão aqui é a questão 28, que diz o seguinte: a imagem ilustra dois quadriláteros, 1 e 3, são aqui os quadriláteros 1 e 3, e um triângulo isósceles 2. Cara, tu acredita que quando eu li essa questão pela primeira vez, eu li aqui equilátero?
Eu acho que quadrilátero me fez ler equilátero aqui. Isso aconteceu com você também? Se aconteceu, comenta aí embaixo, para eu saber que eu não estou sozinho nesse mundo. Então, nesse caso, aqui eu tenho um quadrilátero, outro quadrilátero e um triângulo isósceles. Isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais apenas, né? Em que são dispostas cargas elétricas iguais, né? Então, peraí, cargas elétricas iguais de módulo de mesmo sinal em cada um de seus vértices. Então, você vai botar cargas iguais de mesmo sinal, de mesmo valor nos vértices de cada uma das figuras. Vamos desenhar logo isso aqui, ó. Vamos desenhar essa carga aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Olha aí, olha aí, olha aí. Tá aí, ó. Pronto, desenhamos as cargas elétricas iguais aqui. Para cada forma 1, 2 e 3, calcula-se o módulo do campo elétrico resultante é 1, 2 e 3 no centro geométrico devido às cargas em seus vértices. Ok. Nessas condições, a relação entre os módulos dos campos elétricos é qual? Então, assim, primeira coisa que a gente às vezes se confunde é porque o cara vai falar aqui, ó. Calcula-se. Nós não vamos fazer cálculo aqui, fazer conta, né? Usar aritmética, usar álgebra, não precisa, tá? Por quê? Porque basta localizar o centro. Vamos localizar o centro aqui, ó. Como? Traçando as diagonais, né? A gente localiza aqui o centro do objeto. Aí você coloca ele bem aqui no centro, né? Tá aqui. Aí você vai ver que essa carga elétrica aqui gera uma força. Se for positivo, todo mundo, força de repulsão. Essa daqui positiva, força de repulsão. Essas duas forças se anulam. Aí, beleza. E as outras? Essa daqui positiva, essa daqui positiva. Repulsão e repulsão também se anulam. Por quê? Porque essa distância é igual a essa. Essa outra distância é igual a essa. As cargas são iguais, as distâncias são iguais. O campo elétrico aqui é quanto no centro? É 0. A mesma coisa vai acontecer nesse quadrado aqui, ó. Tá aqui, ó. No centro, essa força aqui também vai ser para cá, anula com essa que está para cá, anula com essa que está para cá. E aqui vai dar quanto também? 0. E no caso do triângulo, você poderia... Como é que você acha que o centro geométrico de um triângulo? É traçando a bissetriz, né? Mais ou menos assim. Não, moço. Fazendo curva não, né? Aí, mais ou menos aqui. Aí a bissetriz está mais ou menos aqui. Se esse triângulo fosse um triângulo equilátero, você teria uma força para cá, uma força para lá e uma força para cá. E esses ângulos seriam 122/2. E o campo aqui no meio também seria 0. Acontece que esse triângulo é isósceles, o que significa que esses vetores não são equilibrados, que você tem uma das forças aqui é diferente. E que esse ângulo não é 120 graus, pode não ser 120 graus. Então eu posso dizer que nesse caso aqui, esses vetores não vão se anular e eu não preciso fazer conta. Se esses vetores não se anulam, esse campo aqui ele é positivo, maior que 0. Esse campo aqui é 0 e esse campo aqui é 0. Então eu posso dizer que o campo 1 e o campo 3 são iguais e que o campo 2 é positivo, e portanto é maior do que o campo 1 e do que o campo 3. Alternativa correta. Se você não ficar atento, você marca a letra A, você diz que todo mundo é igual a 0 aí. Mas a alternativa correta, de fato, é aquela que diz que o campo 2 é maior do que o 3. Tá aqui, ó. E que o 1 e o 3 são iguais. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra B, pelo simples fato desse triângulo que você observar aqui não ser um triângulo equilátero. Ele é um triângulo isósceles e não tem como, com cargas elétricas iguais, no centro geométrico dele, você ter o mesmo... os campos elétricos se anulando, beleza? Então é isso, pessoal, olha só, uma prova essencialmente teórica. Está estudando para o Enem, essa prova é uma excelente referência para você estudar para o Enem também, certo? Envolve pouco cálculo, nessa prova aqui envolveu pouco cálculo e o principal, todos os assuntos dessa prova são assuntos recorrentes, certo? Analisa as provas anteriores. Todas as questões que caíram nessa prova são questões que já caíram em outras provas do mesmo assunto, com o mesmo grau de dificuldade. E se você quiser estudar certo para o UFT,
não deixa de olhar o meu e-book de física, é uma biblioteca, são 14 e-books de física, com todos os assuntos que já caíram na UFT. E para cada questão que já caiu, eu coloco 5 outras, porque essa questão, por exemplo, aqui, que você está vendo aí de eletrostática, ela vai voltar a cair. E quando ela voltar a cair, você vai ter olhado essa questão aqui, você vai saber como vai ser a resolução dessa questão, porque você já viu antes, certo? E esses assuntos recorrentes valem muito a pena você saber, beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe aí com a galera que também está estudando. Segue o nosso canal, a gente está sempre trazendo atualizações aqui da UFT e dos vestibulares aqui, de modo geral, do Enem, de física, para você estudar certo e não perder tempo, beleza? Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.